Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24. Romanos. Estou na Nova Almeida atualizada, a Bíblia nova que eu ganhei da minha esposa nesse congresso, aleluia. Dá um glória, irmão. Então nós vamos ler aí a partir do versículo 24 do Romanos 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não, tá aí no Data Show, né? Que diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, esse culto de Santa Ceia, e pela Tua palavra que é a verdade. Em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor fale conosco, fale com esse homem, com essa mulher, com esse jovem, até mesmo com essa criança. Que essa mensagem venha tocar o coração desta pessoa e venha quebrar, ó Deus, todo o coração duro, e que em nome de Jesus, que essa palavra seja um confronto conosco, para que nós vivamos aquilo que Te agrada. Eu repreendo em nome de Jesus todo demônio que vem contra a Tua palavra, para impedir que essa palavra se torne vida. Fala conosco, fala com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. A igreja de Deus diz amém. Amém, irmãos? Queridos, durante algumas semanas, para melhor dizendo, na semana do carnaval, que Deus me deu essa palavra. E vocês viram aqui que o texto que eu li, ele fala muito bem, parece que é uma cena de carnaval. O que está acontecendo com a humanidade, e o apóstolo Paulo falando isso há mais de 2000 anos atrás. E parece que vivemos hoje, totalmente no tema, naquela semana de carnaval. E eu estava olhando e vendo esse texto, e o Senhor falava comigo profundamente. E o tema da mensagem dessa noite é: o que acontece quando a gente deixa de adorar a Deus? Porque todo isso aqui que nós estamos vendo em Romanos 1, no versículo 24, melhor se você colocar para mim ali, a partir do 24, até antes, né? A gente vai voltar e ver que antes, a gente vai ver que tudo
uma causa: essas pessoas deixaram de adorar o Deus único e verdadeiro. Então é sobre a minha mensagem dessa noite, o meu sermão nesta noite, é sobre isso. O que acontece quando a gente deixa de adorar a Deus? A gente sabe muito bem que nós somos feitos, Deus criou o homem com um desejo inato, de nascença já, de adorar. Amém? Nós sabemos isso. Onde está isso? Em Efésios capítulo 1, versículo 12. Em outros versículos da Bíblia, eu só estou exemplificando Efésios capítulo 1, versículo 12, porque ali nós vemos claramente que nós fomos feitos para louvor da glória do Senhor. Então, quando Deus criou o homem, Deus cria ele para louvor da sua glória. Amém? Amém. Esse foi o intuito de Deus. Deus, ele cria o homem para adorar. Então nós já nascemos, você já nasce com um coração de adorador. Amém? Então, se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa. Posso ouvir uma glória? Hoje tem uma multidão adorando que não é Deus. Estão adorando um jogo. Estão adorando um time. Posso ouvir uma glória? A gente olha para a igreja e fala: cadê aqueles adoradores? Estão adorando um jogador. Por quê? Porque isso é da natureza do homem. Você ouviu, amém? É da natureza sua adorar alguma coisa. Então nós somos criados para adorar, né? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 31 também diz isso. O apóstolo Paulo diz isso, né? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus, é para adorar a Deus. Tudo que a gente faz é para glorificar ao Senhor. Amém. Deus colocou isso na nossa essência. Nós, e o que eu acho muito interessante é que nós somos criados para glorificar a Deus, não só no domingo, não só no culto. Nós não fomos chamados para glorificar a Deus apenas numa vigília, num congresso, numa dança. Nós fomos criados para glorificar a Deus sempre. Olha para a pessoa do teu lado e diz: você foi criado para glorificar a Deus sempre. É isso que Deus se agrada. Na consagração de quarta, né? Estamos aqui. De quarta de cinzas, eu dei uma palavra falando assim. André estava aqui, né, André? Lembra? Que eu falei: por que a gente faz o ID? A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Por que a gente cumpre o ID? Aí eles responderam: porque é mandamento. Não, mas por que a gente faz o ID? Não, para salvação, né, pastor? As pessoas precisam ser salvas. Amém. Mas não é só isso. Se você pensar bem, a gente evangeliza e fala de Jesus e leva a mensagem de Cristo para a salvação corretamente, mas não é apenas para a salvação, é para que as pessoas venham a conhecer um Deus vivo e verdadeiro e adorá-lo. Porque a nossa vida está baseada em adorar a Deus para sempre. Em todos os momentos, quer que a gente coma, quer que a gente beba, o que a gente faça, tudo que você fizer como um cristão tem que ser para adorar a Deus. Então não basta apenas, eu vi aí pessoas, e eu não critico, pessoas no carnaval evangelizando, mas não basta apenas chegar nesse quadro que nós chegamos em Romanos capítulo 1, que é um quadro de devassidão, de podridão, um quadro de degeneração de pecado, e falar: Jesus te ama, deixa eu orar por você, se arrependa. Não é apenas isso. Nós temos como igreja o dever de ensinar essas pessoas a adorar ao Senhor. Quero que você entenda um pouco. Se nós somos chamados como adoradores, essas pessoas que não estão adorando a Deus, estão adorando outros ídolos e outras coisas. E como a gente apenas evangelizar e falar que Jesus ama? E como a gente vai orar por elas, repreender, expulsar os demônios, aí
se elas não voltarem à verdadeira adoração. Posso ouvir um amém? Amém. O texto de Eclesiastes 3:11, eu gosto muito desse texto, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Já parou para pensar nesse texto? É muito interessante, Eclesiastes 3:11. Diz que Deus, Eclesiastes 3:11, se você puder para mim, fala que Deus colocou no coração do homem existe a eternidade, ou seja, a gente está aqui, mas no nosso coração já está a eternidade. Por isso que quando a gente está num culto e está sentindo a presença de Deus, a gente sente vontade do céu, vontade das coisas de Deus, porque nosso coração reina a eternidade. Olha lá, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez esmurecido até o fim. Então, no nosso coração há esse desejo por isso que a gente já nasce com o desejo de adorar, porque nós somos criados para adorar ao Senhor. Deus colocou isso no nosso coração, a eternidade é adorar ao Senhor. Quando nós subirmos, nós vamos adorar no grande coral. Santo, santo, santo. Glória a Deus, irmãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é isso. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos rendemos aos pés dele, conhecemos os nossos pecados, nós agora nos tornamos, olhamos para ele e falamos assim: eu quero te adorar, e eu vou entregar todos os meus ídolos. Agora, tudo que eu adorava no teu lugar, agora eu entrego no teu altar, aleluia, e eu quero te adorar somente. É isso para que a igreja foi criada. Para nós falarmos do amor de Jesus, as pessoas se converterem, deixarem os seus ídolos e realmente adorarem aquele que é digno, aquele que é toda a honra, toda a glória, aleluia. Esse fogo tem que ser para Jesus. Desliga do Santos e do Corinthians, amém, irmão? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque é para Ele, tudo é para Ele. Esse desejo de adorar nasceu com o homem. Se a gente não adorar a Deus, a gente vai adorar outras coisas. É ou não é? Por exemplo, aqui nesse texto de Romanos 1, de 24, que eu li, até o 32, aqui está dizendo que eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Eles começaram a adorar a eles mesmos, seus corpos. E hoje a gente vê isso na internet. Pessoas adorando o seu corpo, pessoas idolatrando o corpo de outras pessoas, pessoas se adorando, idolatrando as suas paixões. Deixaram de adorar a Deus para adorar as suas paixões. Pessoas adorando o sexo ilícito, pessoas idolatrando esses deuses da luxúria. É isso que diz o texto de Romanos 1:24. Eles deixaram de adorar. Então toda vez que eu volto ao tema da mensagem dessa noite, o que acontece quando a gente deixa de adorar a Deus? A gente vai adorar outras coisas. A gente vai adorar ou a nós mesmos, nosso eu, ou nós vamos adorar outros ídolos. E muitas vezes esses ídolos não são nem de madeira, nem de louça, não. Esses ídolos realmente são espíritos de luxúria, prostituição. Pessoas que pegam o celular e começam a idolatrar, e aquilo começa a seguir essas coisas, porque deixaram de adorar a Deus. Cuidado, não troque a adoração do Criador pela adoração da criatura. Vamos dizer isso? Não troque a adoração do Criador pela adoração da criatura. Não troque, querido. Você pode até gostar, mas quando a gente é regenerado por Jesus, o Senhor, Ele tem um zelo, Ele tem um ciúme por nós. Deus tem um ciúme. Se você soubesse, você teria temor antes de você colocar algo acima de Deus. Vamos ver isso? Êxodo 20. É um texto muito conhecido. Êxodo 20, versículo 1. Então Deus falou todas essas palavras. Isso aqui a igreja deveria decorar. Isso aqui é uma primícia. Isso aqui é a constituição de Israel. Israel
fez a sua Constituição, e a primeira lei de Israel era essa, em Êxodo 20. E eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Cara, isso aqui, olha só que coisa forte que a gente está entrando agora nessa... o que acontece quando a gente deixa de adorar a Deus? Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus, seu Deus, sou Deus zeloso. Esse zelo está dizendo ciumento. Assim, você tem que adorar a mim, olha só. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O que é iniquidade? Iniquidade é quando o pecado já se torna normal. Ou seja, a pessoa você comete um pecado e pede perdão, é um pecado, mas quando você vive no pecado, ele se torna uma iniquidade. Ou seja, e o Senhor está dizendo que aquele que não adora somente, vai adorar outros ídolos, essa maldição vai pegar até a terceira e quarta geração. Então, às vezes, você vê essas pessoas adorando outros ídolos, você não sabe porquê, mas vai ver a geração dele. Quem foi o pai, o que o pai adorava, o que o avô adorava, o que o bisavô adorava. Porque o Senhor visita, a maldição vai com essas pessoas. Mas é quebrada no nome de Jesus quando você aceita o Senhor. Glória a Deus. E aí, mais faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e o quê? Meus mandamentos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Porque Jesus é bom de... Deus, Ele sempre vai dar chance ao homem. Então o que a gente está fazendo hoje aqui? A gente está abordando essa palavra que acontece quando a gente deixa de adorar a Deus. E Deus está sendo bem, o Senhor está sendo bem específico aqui, né? Eu li até o 6, mas o Êxodo 20 é uma lição, é a primeira Constituição de Israel, né? É uma lei de Israel, que o Senhor falou assim, não adore outro Deus, adore a mim. Porque se você começar a colocar outros deuses, outros ídolos, eu vou visitar eu vou vir com maldição até a terceira e quarta geração. Então, o Senhor sempre alertando a igreja. Não basta apenas a gente ter Jesus. Não basta apenas a gente entregar a nossa vida para Jesus. A gente tem que entregar os nossos ídolos ao Senhor Jesus. Quem tem que ser o nosso maior ídolo é Jesus. A idolatria, ela não se limita à adoração de imagem de escultura. Então, antigamente, né, tinha a igreja de crente brigava com a igreja de católica. Vocês são adoradores de Maria, adoradores de Aparecida. Não se limita a só isso. Porque não adianta você deixar a imagem de escultura e você adorar o seu corpo. Adorar o corpo de outras pessoas. Não adianta você somente deixar a imagem de escultura, assim, não, eu não adoro mais esses ídolos, mas você adora o teu namorado, você adora o teu filho. Não adianta você apenas deixar a imagem de escultura, mas você adora o teu emprego, você adora a tua posição, você adora a tua casa, você adora o teu carro, você adora e idolatra o que você tem. A idolatria não se limita à adoração de imagem de escultura. Temos que deixar os nossos ídolos, porque tudo que a gente adorar, a gente vai ser parecido com o que a gente adora. Posso ouvir amém? Amém. Nós somos uma febre aí do Neymar, né? Nada contra ele, mas quem adora ele é parecido com ele. Quer se vestir igual a ele, quer falar igual a ele. Só não tem dinheiro. Mas quer ter, e até cobiça. Cobiça! Cara,
Cara, eu compro 3 mansões, brother. Se fosse eu. Aí eu fiz uma tatuagem igual do Neymar aqui no pescoço, ó. Olha, eu fiz também. Olha, comprei o tênis, o Neymar usa isso aqui, cara. Não, o Neymar ele anda assim, não. Aquela corrente, aquele corte de cabelo, porque nós somos parecidos com quem a gente idolatra. Quem é adorador de Jesus se parece com Jesus. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero ser parecido contigo, Senhor. Nas minhas atitudes, nos meus afazeres. E eu quero que a minha casa, a minha família não caia na maldição da idolatria. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? O que acontece quando deixamos de adorar a Deus? Primeira coisa, um dos sintomas da pessoa que deixa de adorar a Deus, ela deixa de glorificar a Deus. Vamos ver no versículo 21 de Romanos 1, está em Romanos 1, né? Versículo 21, a gente vai ver ali a primeira característica da pessoa que deixa de adorar a Deus. Ela deixou de adorar a Deus, a Deus não é mais a prioridade dela, ela até vai na igreja, ela até frequenta culto, mas adorar mesmo ela já deixou. Então o que acontece? Romanos 1, porque tendo conhecimento de Deus, ela conhece Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram. Para aqui nesse texto, porque isso aqui já dá uma pregação, mas a gente, como é Santa Ceia, a gente não vai se aprofundar. Primeira coisa que a pessoa, então, acontece quando ela deixa de adorar a Deus, ela deixa de glorificar a Deus. Ela não já dá mais glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela não deixa, ela não consegue mais dar glória a Deus. Ela deixa de glorificar a Deus. E o que é deixar de glorificar a Deus? Deixar de glorificar a Deus é ter raiz de orgulho. Porque o orgulhoso, ele nunca vai glorificar alguém, ele vai glorificar a ele. Foi eu que fiz. Se eu não trabalhasse, não tinha comida em casa. Não. Você está aqui por causa de mim. Se eu não te ajudasse, você estava aí ainda, viu? Esse é o orgulhoso, é a raiz do orgulho. E todo pecado, irmão, começa com orgulho. Para mim, eu acho que todo pecado, ele se inicia através do orgulho, quando a gente deixa de glorificar a Deus. Quando a gente começa a dar glória para homem, aí um pecado um abismo chama o outro. Porque foi assim que aconteceu com Lúcifer. Quando ele se orgulhou, por que os caras não me adoram? Eles adoram só Deus? Então, veja bem, ele parou de glorificar a Deus. Quando Lúcifer para aí entra a raiz, essa raiz do orgulho. Então, primeira coisa, ali está dizendo o texto, eles não glorificaram. E a segunda coisa, eles não deram graças. Eles não agradeceram. Essas pessoas que quando deixam de adorar a Deus, um dos sintomas é não glorificar a Deus, e o segundo sintoma é não agradecer a Deus. É claro que uma coisa está atrelada a outra. Se você não glorifica a Deus, como você vai dar graça a Ele? Parece que é uma coisa atrelada a outra. Vamos abrir o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Vamos ler esse texto, vamos ver o que diz a palavra Jesus falando sobre adoração. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos ver o 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, não adianta a gente adorar a Deus aqui. Eu te adoro, Senhor, glória, Tu és santo, maravilhoso. Não adianta com a boca, porque Deus, Ele vê o coração. E no teu coração, Deus está vendo quem é o primeiro, quem é teu ídolo, quem que você está idolatrando. Deus está vendo o teu coração. Não adianta. Então essas pessoas, elas podem até adorar a Deus, né? Teve aí até show gospel no carnaval. Elas podem até adorar a Deus com os lábios, mas e o coração delas? Que Deus vê o coração. E o Deus está falando, não adianta vocês me adorarem, vocês estão ensinando doutrinas erradas, doutrinas que são preceitos humanos.
Ou seja, ensinamento, doutrinas, vocês estão ensinando coisas que não convêm de mim. Vocês falam que me adoram. Eu adoro ao Senhor. Mas vocês estão vivendo ao contrário do que é adoração. Então quem adora a Deus, e quem não adora, quem deixa de adorar a Deus, ele deixa de glorificar a Deus, ele deixa de agradecer. Temos pessoas gratas aqui nesta noite? Fecha os teus olhos um minuto e agradeça a Deus por algo. Algo que aconteceu nessa semana, algo que aconteceu hoje. Se você não tiver o que agradecer, eu te dou motivos. Você está aqui, está vivo, cara. Agradeça pela tua casa. Agradeça a Deus pela tua saúde, pelo livramento que Ele te deu. Porque se você não glorificar a Deus, como que você vai dar graças a Ele? Posso ouvir um amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas em gratidão ao Senhor. O terceiro é que o que acontece quando a gente deixa de adorar a Deus? O terceiro é quando a gente deixa de adorar a Deus, a gente volta para outros deuses. A gente volta à idolatria. A gente começa a adorar ídolos, seja eles religiosos ou não. A pessoa então ela começa a ser egoísta. A pessoa então ela começa a não glorificar a Deus. Ela deixa de dar glória, ela deixa de orar, ela deixa de ter a sua comunhão com Deus, e aí ela começa, não agradece, e aí o coração dela, porque o coração do homem é enganoso, né, irmão? Ele vai se inclinar para adorar outro Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos, lá no começo, que a gente começou a mensagem, nós somos criados para adorar. Você ouviu amém? Você foi criado, é inato no coração. A gente viu aqui nos textos que nós lemos, que nós somos criados para adorar algo. Então quando a gente deixa de adorar a Deus, o nosso coração automaticamente vai se inclinar para adorar outra coisa no lugar de Deus. E aí você adora o teu namorado, aí teu namorado te dá um pedala robinho, aí você vive na fossa. Acabou o seu mundo, porque ele era o teu ídolo. Aí você tem um emprego, tem dinheiro, acontece alguma coisa, você deixou de adorar a Deus, você está se matando para você ter o teu dinheiro e tal, de repente acontece uma coisa lá, uma emergência, você perde todo o dinheiro que investiu, aí você fica numa depressão. Por quê? Porque estava idolatrando aquilo. Mas quando eu adoro a Deus, eu não me decepciono com Deus. Porque Ele é meu Senhor. E tudo que Ele faz é bom. Quando eu começo a adorar ao Senhor e colocar Ele no lugar que Ele merece, que Ele é o primeiro na minha vida, eu não vou me decepcionar. Porque tudo que eu faço para Ele é por Ele, para Ele. E se as coisas mais acontecem, amém? Se não deu certo os meus planos, mas está no plano dele. Mas a idolatria humana, quando a gente começa a idolatrar, colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida, sejam ídolos religiosos ou não, a gente começa a dar lugar à cobiça, ao materialismo, ao invés de confiar somente em Deus. Você já notou isso? Quando você deixa de adorar a Deus e começa a adorar outra coisa, vai no teu coração a idolatria e a cobiça. A cobiçar o dinheiro do Neymar, a cobiçar as coisas que ele tem, a cobiçar, a ser materialista, a falar, não, eu quero aquela casa, eu quero ter isso, não que não seja pecado, mas a idolatria ela leva a essas práticas que são pecados, ao invés de confiar em Deus.
e saber o que vem dele é bênção. Não precisa ser uma casa de 3 dormitórios em frente ao mar. Mas se for um apartamento na Coab, mas se vem de Deus, eu glorifico a Ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Que possamos ser gratos ao Senhor e adorar somente a Ele. Então, todo esse caos que eu olhei no carnaval, eu fico imaginando o que vai acontecer daqui para frente. Porque em Romanos 1, a gente está olhando aqui, a gente vai ver isso, né? Participando das práticas imorais, participando de tudo aquilo que é no mundo, é um coração que não está adorando a Deus. Pessoas que estão trazendo maldições, estão trazendo corrupções e uma morte eterna. Jovens que estão totalmente degenerados, totalmente podres pelo pecado. Meninas que estão somente sem conhecer Jesus, mas estão adorando e idolatrando outros deuses e estão se degenerando, entrando em degradação. E é isso que eu quero falar no quarto, uma vida degenerada. Vamos abrir em Romanos 1, versículo 28 ao versículo 32. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Então, veja bem, não foi o diabo. O diabo está claro, o mundo jaz no maligno. Mas essas pessoas que deixam de adorar a Deus, que conheciam a Deus, Deus mesmo entregou a um modo de pensar reprovável. É Deus que entregou. Só lá, então fica, olha lá, para praticar coisas que não convêm. Então, às vezes eu converso com a pastora assim, nada mais me deixa, não, é tudo escrito. Posso ver, amém? Está aqui, há mais de 2000 anos atrás, Paulo falando. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, eles conhecem a sentença de Deus. Se você falar para eles, você sabe que vai para o inferno? Eu sei, eu vou mesmo para o inferno. Eles sabem a sentença de Deus. De que as praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Quem são essa turma? A turma que não adora a Deus. O que acontece quando a gente deixa de adorar a Deus? Então, queridos, eu escrevi aqui, para nós terminarmos, nós expulsamos Deus da sala de aula. Nas universidades nós expulsamos Deus. Do tribunal nós afastamos os seus padrões. Existem fóruns que não é proibido colocar até o crucifixo. Nós os afastamos. Afastamos seus padrões, quem nos deu como proteção. Nós escrevemos a nossa própria história. Agora, o nosso país está colhendo o resultado de tudo que nós fizemos. A família está sob um crescente ataque. Temos um sistema educacional falho hoje. Crimes violentos, desenfreados, enchem as nossas ruas. A perversão sexual está sendo ostentada e imposta a nós.
Por quê? Porque deixamos de adorar a Deus, deixamos de ensinar essas pessoas a voltarem a adorar a Deus. Porque deixamos de falar a verdade. Não é só Jesus salva, você tem que deixar os seus ídolos. Você tem que abandonar os seus ídolos e adorar somente a Ele. Nós, como igreja Casa do Pai, nós falamos a verdade. Aqui você não vai ver culto coach. Aqui não vai ser palavra de automotivação. Nós estamos pregando hoje, e todos os cultos serão assim, para falar a verdade. Deixe os teus ídolos. Abandone os teus ídolos. Adore somente ao Senhor. Se entregue a Ele. Hoje é a noite de Santa Ceia. Por que você está aqui? Não é adorar a Deus apenas cantando, é adorar a Deus com a tua vida. Não é adorar a Deus apenas dançando, é adorar a Deus com a tua vida, 24 horas. Tudo que você fizer, todos os dias da semana, adorar a Deus em espírito e em verdade, colocando Ele, não apenas com os lábios, mas com as atitudes, colocando Ele em primeiro lugar. Quem é teu ídolo? Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Aproveite esse culto de Santa Ceia e fala: Senhor, eu não quero ter ídolos. Deixei de adorar como o Senhor merece ser adorado. Talvez você está adorando de uma forma simples, mas nós precisamos adorar com excelência. Confesse o teu pecado a Ele nesta noite. Fala: Senhor, eu preciso te adorar com excelência. Eu preciso abandonar os meus ídolos. Às vezes o próprio ídolo é você mesmo, o teu corpo, as tuas paixões carnais, a luxúria, o sexo, a beleza desse mundo. Você está adorando a outra coisa que está para a ação de Deus. Você fala: Senhor, me perdoa. E hoje tem cura. O Senhor quer te curar. O Senhor está quebrando essa maldição. Essa maldição tem que ser quebrada na tua vida. Essa idolatria de ídolos. Adore ao Senhor e proclame isso com os teus lábios. Senhor, nos perdoa. Essa geração, Senhor, pecaminosa, que deixou de te adorar. É por isso, Senhor, que o pecado está desenfreado, a violência está desenfreada, porque são adoradores de ídolos, adoradores de si próprios. Deixaram de adorar a Deus, o Criador, e adoraram a criatura. E o Senhor cumpre e zela pela sua palavra, como diz em Êxodo 20, que o Senhor visita a iniquidade. Então tudo o que está acontecendo não é culpa de Deus, é a culpa do próprio homem, é a nossa culpa, Senhor. E nós, como igreja, nós pedimos perdão por muitas vezes apenas evangelizar e não ensinar os nossos filhos a deixarem a idolatria, não ensinar aqueles que se convertem a deixarem a idolatria, a abandonarem os seus ídolos, porque vida cristã é renúncia. Estamos aqui renunciando nessa noite. Quem está aqui renunciando? Começa a renunciar. Espírito Santo de Deus vai agindo no coração desse homem, dessa mulher, quebrando toda a idolatria, todo espírito de idolatria. Senhor, nós queremos voltar à verdadeira adoração. Nós queremos ser uma igreja de adoradores. A Casa do Pai é uma igreja de adoradores que adorem o Senhor acima de tudo. O Senhor está acima de tudo e de todos.
A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por quê? Porque o Senhor é aquele que visita até 1000 gerações daquele que Te adoram. Aleluia. Tu vai visitar a minha geração, Senhor. Todos os meus descendentes, aleluia, serão adoradores Teus. Aleluia. Não terão ídolos, Senhor. Vão quebrar todos os ídolos, vão Te adorar. Deus, o momento mais triste de Israel é quando ele adorava outros ídolos. É o momento que ele foi cativo, foi preso. É o momento, Senhor, que ele foi levado à escravidão. Mas quando nós Te adoramos, Senhor, e nós, Senhor, adoramos em espírito e em verdade, Te adoramos acima de todas as coisas, o Senhor, aleluia, é conosco, aleluia, oh glória. Tudo que nós temos, nós Te glorificamos nessa noite. Tudo que nós temos, nós Te adoramos nessa noite. Tudo que nós temos, tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Tudo que eu coloco agora, coloque nas mãos de Deus toda a tua vida, tudo que você tem, entregue para Ele nessa noite, aleluia, nessa noite de Santa Ceia, porque o Senhor está visitando a tua família, os teus filhos, aleluia, através da tua oração, através do teu posicionamento. Então o Senhor está visitando o teu serviço, os teus bens. Você está dizendo para o Senhor: Senhor, tudo que eu tenho é Teu, eu não quero idolatrar nada, aleluia, tudo que eu tenho é para a tua honra e glória, aleluia. Começa a falar isso para Jesus, começa a glorificar isso a Jesus, aleluia. Eu quero louvar, aleluia, em nome de Jesus. Enquanto você vai colocando isso para o Senhor Jesus, eu quero louvar o Senhor.